pouquinho, que eu raramente falo, né? Um pouquinho da minha história, onde que eu vim, como eu comecei, como eu cheguei. Eu sou um cara muito grato por tudo que eu tenho, de educação física, tudo que o esporte me ofereceu. Eu sou filho de imigrantes, meus pais são cearenses, meus pais são pioneiros. Meu pai chegou primeiro na década de 50, ele foi daqueles que vieram no pau de arara, cortando mato, demorou meses e meses para chegar em Brasília. Então ele foi um dos consultores de Brasília. Infelizmente ele faleceu ano passado, mas me ensinou muito, um cara muito legal, muito visionário. Minha mãe é aquela dona de casa, só veio no mundo para cuidar da família e casar e mais nada. Mas é uma pessoa sensacional, uma visão muito legal. E me ensinaram um pouco do que eu sei. Me ensinaram a ter caráter, honestidade, trabalhando. Meus pais sem estudo, fui o primeiro filho formado, eu tenho muito orgulho de falar isso, então eles sempre quis ter um filho formado e eu fui o primeiro. Nosso começo foi muito difícil, eu nasci em 72, eu morava no Parkway naquela época era um bando de mato, cheio de cobra, aranha, Brasília chovia demais, a gente morava num barraco pequeno, dormia no chão, inclusive para quem me conhece, até hoje dormo no chão, não gosto de cama, porque eu acostumei minha vida inteira dormir no chão, não por, na época, por querer, mas porque não tinha cama, então a gente passou muita necessidade, fome, frio. Mas meu pai sempre foi um cara muito visionário, ele sempre falou o seguinte, filho, você quer ter as coisas? Trabalhe e estude. Não tem outro jeito de ser. Então, apesar das dificuldades, faltava alimentação, faltava conforto, faltava roupa, eu ia para a escola, um pouco sabendo que eu tinha, botava um saco de arroz para não estragar o material, mas sempre determinado. E meu pai sempre falou assim, construa algo na sua vida e nada vai ser sem estudo. Isso ficou na minha cabeça. Então, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa que ama estudar. Estou sempre procurando algo mais e eu vejo que quanto mais eu corro atrás, menos eu sei. Eu consegui estudar num ótimo colégio, que é o Colégio La Salle, que na época era uma escola pública, então era um colégio que quem tomava conta eram os irmãos laçalistas. Então me deu uma base fantástica, me ensinou muito, então horário, disciplina, regra, tudo isso que eu trago até hoje comigo. Então eu acredito muito na disciplina, muito em reforço, em estudar, em perseverança. E eu aprendi tudo isso na minha base. Eu gostei tanto hoje que meu filho hoje estudando no mesmo colégio que eu, no La Salle. Quando estava na faculdade, queria ser talvez o melhor da faculdade. Depois eu quis ser o melhor de Brasil. O melhor, quando eu falo, ser conhecido, né? Muito difícil falar ser o melhor. Eu sempre tentei dar o melhor e sempre quis ser reconhecido pelo que eu fazia. A gente fazia muito a parte aeróbica, spinning, eu fazia triatlo e tal. Eu falei, cara, o que vai mudar no mundo vai ser a musculação. Então, em 2013, eu já comecei a mudar o foco. Eu vi que era aqui que acontecia. Até então, a gente não se falava muito de musculação. Todos os grandes livros de fisiologia que a gente lia, todos os grandes artigos que a gente lia, só falava assim do aeróbico. Não estou falando mal, como algumas pessoas falam, eu acho aeróbico fenomenal, mas eu percebi que a musculação tem que ser o futuro. Então, há quase 30 anos atrás, eu comecei a investir na musculação. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Até uso assim, né? A gente transforma as pessoas. E a musculação consegue fazer isso. Eu atendo do atleta ao idoso. Nós atendemos pessoas aqui que têm próstata de quadril. Nós temos pessoas que têm 93 anos, crianças com 4 anos. Então a gente tem um público aqui muito diversificado. Então voltando, eu comecei lá atrás, em 2000, 2002 mais ou menos, a procurar musculação. Eu estava muito forte com aeróbico e falava, cara, não estou vendo a coisa acontecer, não estou vendo o físico mudando, não estou conseguindo realizar o que as pessoas querem. E aí eu comecei a procurar outras coisas. Na época não tinha internet, não era que hoje você joga no Google e aparece. E aí, por coincidência, eu estava lá e conheci um cara que ia fazer um curso com um fisiculturista. Falei, vou fazer esse curso. 93, gente, 93. Aí os alunos meus amigos da academia, não, porque isso é não sei o quê, não tem estudo. Falei, eu vou. E eu comecei a conversar com o cara, a gente foi campeão mundial naquela época, ou bem próximo, e aí eu fiz amizade com ele. Falei, cara, eu gostei desse mundo. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a correr, comecei a viajar pelo país inteiro, sem grana, apertado, minha esposa, que era minha namorada naquela época, já me dava essa força, né? E aí, sempre me ajudando, sempre tentando fazer o máximo para me realizar no meu sonho, que era deixa da minha carreira. Daí eu comecei a viajar e tal, fiz curso com um cara que foi o divisor de águas, chamado Valdemar Guimarães. Eu conheci o Rodolfo Pérez, meu amigo, conheci o Valdemar Guimarães, e aí foi um divisor de águas. E eu fui vendo que era isso que eu queria para minha vida. Então, em 96 eu fiz os congressos, de 94 em diante eu fiz todos os congressos brasileiros de musculação. Infelizmente acabou, o criador já faleceu alguns anos atrás, mas era fantástico esse sistema. Eu tive contato com vários setores do Brasil e do mundo afora, muito legal. Enfim, e aí eu fui investindo na minha carreira, investindo no meu estudo, tudo que eu ganhava reinvestindo no estudo, comprava livros, viajava e tudo mais, até chegar onde chegou. Então são 30 anos de trajetória,
sempre buscando estudar, sempre buscando conhecimento, sempre querendo inovar, sempre querendo buscar as novidades que vêm da área. E o mais engraçado de tudo isso, gente, depois de 30 anos de trabalho dentro da academia, né? Eu sou um dinossauro. Só contar uma historinha, adoro contar a historinha. Eu comecei na academia, eu tinha 14 para 15 anos na natação. O professor Gilberto, então eu encontrei com ele. E naquela época, gente, a gente abria academia após o carnaval. Esse cachorrado aí. O cachorro. A gente começava a academia, quando acabava o carnaval, abria academia. A gente ficava mais ou menos de fevereiro, março até novembro. Então essa era a academia. Era de março a novembro. Acabava na época antes do Natal e voltava depois do carnaval. Nesse período não se fazia academia. E aí com o tempo veio começar a musculação, as academias começaram a abrir mais. Eu acompanhei as grandes redes crescendo, eu acompanhei o nascimento de várias marcas, e também o crescimento e também o fechamento de algumas marcas. Então durante 30, 35 anos de academia eu consegui estar dentro do processo evolutivo, do começo até hoje. Minhas perspectivas é aqui o seguinte: a academia vai ficar cada vez maiores, a procura vai ser cada vez maior. E eu acredito que em pouco espaço de tempo, em questão de anos, a gente não consiga atender a demandas. Então eu acho que é um futuro bem promissor. Então, essa é a minha história, dificuldades, crescendo, passando dificuldades, passando fome, passando frio, mas nunca desistindo do objetivo. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma história muito legal e o pouco que eu tenho, que para mim é muito, veio tudo daqui de dentro.